Pode começar, gata. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Que nós possamos respirar profundamente deste ar protegido do Joana de Ângeles, em que essa casa está sendo preparada desde os primeiros minutos da manhã para nos receber com um acolhimento fraternal que os nossos queridos irmãos maiores sempre são conosco, assim como somos recebidos na casa dos nossos melhores amigos e dos nossos irmãos maiores. E com esse coração afetuoso que estamos nesse momento, com essa energia amorosa, vamos agradecendo a possibilidade de estarmos aqui, de podermos nos alimentarmos do Evangelho de Jesus, em que o nosso querido Paulo, irmão fraterno dessa casa, fará a preleção do dia de hoje. Que nós possamos ter ouvidos para ouvir e que sirva para nós como bálsamo para as nossas dores, alegria para as nossas vidas e uma impulsão para que nós possamos continuar a nossa jornada de evolução. Graças a Deus. Graças a Jesus. Bom dia a todos novamente. Sejam bem-vindos mais uma vez na Casa de Apoio Joana de Ângeles. A Araci me emprestou o livro dela, provavelmente, e eu tenho para mostrar agora. Esse é o livro em que nós fazemos, né, Jana? Todos os domingos, uma conversa. Minha conversa com vocês ganhou outro status, graças a Shirley. Eu não sei, a Shirley foi embora, né? É preleção. Oi, Shirley. Espírito de luz é difícil, né? Então, eu vou dar continuidade no capítulo 21 e nós vamos, óbvio, como todos os assuntos abordados por Joana nesse livro também, ela traz assuntos interessantes. Hoje, no capítulo 21, Joana trouxe para nós mediunidade, né, desse livro Mundo Regenerado. É claro, sempre em parceria, nesse caso, parceria com nosso amigo Divaldo. Olha, nesse capítulo mediunidade, parece que é um assunto restrito a médium, a quem quer perceber mediunicamente o ambiente e fazer a evolução desse, não fenômeno, mas dessa propriedade que nós temos. Parece que é um assunto reservado a isso, mas não. Por quê? Vários autores espirituais falam para todos nós somos médiuns. É só pensar, somos alma, ou melhor, espíritos, revestindo um corpo físico. Todos nós somos. Se todos nós temos essa característica mundial, porque eu quero me restringir ao nosso planetinha, somos médiuns, porque somos espíritos. Um dia perderemos a matéria física e seremos, sim, aceitos no outro plano da vida como espíritos.
Então temos, vamos dizer assim, as condições necessárias e suficientes para ser médico. Mas então explica melhor isso. Ela explica. Ela começa o capítulo assim: a faculdade que permite a comunicação espírita. Allan Kardec denominou, considerando a situação do instrumento utilizado para a relação entre os dois mundos. Então tem duas palavrinhas bacanas aqui, que permite a comunicação espírita. Espírita, porque não tem comunicação não sendo dentro do espírito? Claro que tem. Óbvio, voltamos à questão, somos espíritos. E quando perdemos o nosso vaso físico, somos espíritos. E a denominação corre solta. Então tem comunicação em tudo quanto é canto. Por que é espírita, então, aqui no texto da Joana? Porque nós estávamos no momento histórico do Espiritismo estar nascendo, pela mão do Allan Kardec. Esse sim é o que representa a codificação espírita, que nós nos atrevemos a dizer, a espírita kardeciana. Ok, todos têm a liberdade de falar, né? Mas, nascendo, e ele usou de palavras que se conectem ao Espiritismo, porque o Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, é uma doutrina que nasceu ontem ali, ó, e ele precisou diferenciar para todos nós, todos os leitores contemporâneos e futuros, que eu estou falando da comunicação espírita e eu estou chamando de mediunidade. Por quê? Porque em todo o período da humanidade houve esse tipo de fenômeno, ou fenômeno dessa ordem, e recebeu os nomes os mais variados. E como tudo o que evolui educacionalmente na nossa terra, era reservado, é só a gente pensar no tempo dos oráculos, das pitonisas, lá no Egito Antigo. Então não era um conhecimento e uma prática deflagrada para o povo, ficava reduzido a certos feudos culturais, intelectivos e etc. Recebeu vários nomes, inclusive profeta, profetanismo, lá como é que é, profetismo, foi recebendo nomes os mais variados, tentando designar o que estava acontecendo com um fenômeno específico. Posso continuar? Pode, ter nada a ver com eu não estou aqui. Tá. Esse tipo de manifestação, ela se apresentou com características diferentes. Acabei de falar. Mas também nós temos que pensar que ela sempre foi precedida ou realizada através de uma coisa que existe, o ser humano encarnado. Aquele ser humano encarnado, vestindo o corpo, chega um dia, o corpo perece, virou espírito. Essa alma, esse espírito, é quem vai dar comunicação. Não é nada diferente. Só que também, pela variedade das comunicações existentes, houve vários nomes que ela colocou aqui para nós assim. Ela falou assim:
Essas manifestações apresentaram-se com características diferentes, porém sempre realizadas pelas almas daqueles que viveram na Terra e partiram. Não é? Mesmo os famosos portadores de transtornos mentais e emocionais, que passaram a ser chamados como obsidiados. Isso daí que também é termo que Kardec criou, usou ou se apropriou para falar do fenômeno dentro do Espiritismo. Por espíritos desencarnados que se permitiam ser chamados demônios, inimigos, enfim, vários nomes. Eles se permitiram, se deixaram. Porém, nós temos que admitir, pensar e refletir que também do outro lado apresentavam-se seres com uma vestimenta diferente, luminosa, que traziam mensagens de fraternidade, de amor, ou instruindo na saúde, dentro de princípios sociais e de ações que trouxessem o bem para a população. Antes de eu continuar na explanação dela, Joana pôs uma frase que é uma verdadeira pérola, logo na primeira folha do capítulo 21, e é textualmente assim: à medida que o espírito busca a elevação moral, mais presente se torna as possibilidades orgânicas que se encontram adormecidas no seu íntimo. Essa frase é preciosa, porque ela vem reforçar, endossar e embasar aquilo que a gente escuta dentro do Espiritismo. Todos somos médiums. Eu vou ler de novo. À medida que o espírito busca a elevação moral, mais presente se torna as possibilidades orgânicas que se encontram adormecidas no seu íntimo. Espera aí, então você está dizendo que a mediunidade tem a ver com o corpo físico? Sim. Espera aí, então eu sou um médium de baixa sensibilidade, mas se eu me interessar pelo assunto, eu mudo de faixa? Não. Mas então o que eu tenho que fazer? À medida que o espírito busca a elevação moral, mais presente se torna a possibilidade orgânica presente. Ela está presente. Ela só está precisando de um comando nosso. Olha, eu vou mudar o jeito de ser. Eu vou me tornar um novo homem. E aí então eu vou começar a me interessar pelo próximo. Por que de tudo isso? Por que um aqui e outro lá? Por que estamos todos divididos assim em castas sociais? Ou melhor, em classes sociais? Por que acontece isso? Por que acontece guerra? Por que no Brasil? Então os porquês fazem parte daquele homem que começou a se interessar pelo todo e não mais por aquele homem que está interessado só em sua vida. É aquela forma de dizer quando eu estou muito interessado em mim mesmo, né? Falar, eu fico olhando para o meu umbigo. Quando você faz o caminho inverso, você desperta no seu organismo físico possibilidades que estão adormecidas. Ah, mas tem os Divaldo, Chico, é isso aí, legal. Tem realmente aqueles que já vêm predispostos a sentir o outro mundo. E aí nós chamamos esses irmãos de médiuns
ostensivos. Mas tanto Joana quanto vários autores espirituais dizem: todos podem sentir. O que vale é sentir. E quando você começa a dar tratos à bola para esse pensamento de sentir, de apurar a sua sensibilidade, com certeza você vai adquirir amigos espirituais interessados em que você consiga fazer isso sim. Porque nós vamos ver mais para frente. Joana nos lembra que Jesus também fez se anunciar antes da sua chegada por fenômenos equivalentes. E realmente ele fez. No Velho Testamento tem várias passagens se referindo àquele que virá. Agora, aquela passagem dos 3 reis magos que saíram lá de outra cultura, porque eles sabiam o sentimento do povo judeu, do Messias nacional, que por interesse de alguns eles deturparam. O mais interessa eles tinham essa noção: o Messias nacional haverá de vir. Isso foi feito mediunicamente, por fenômenos equivalentes, como ela está dizendo aqui, para anunciar a chegada daquele que é o governador planetário, o Cristo Jesus. É um espírito já da faixa crística, tão diferente da gente, mas tão diferente, que por muitos séculos nós mesmos chamamos Jesus de Deus. Porque é um espírito realmente muito grande. Ela conclui esse primeiro trecho dizendo, então, que a mediunidade, portanto, é uma dádiva de Deus para a interação lúcida e consciente entre as duas realidades, física e espiritual. Rapidamente, nesse ponto, eu comecei a pensar em nós, enquanto planeta. E falei assim: se eu pensar no nosso planeta hoje, e se porventura eu tivesse uma roupa especial para poder descer para o núcleo da Terra, o que eu perceberia? E aí eu fui elencando coisas que eu perceberia sem ser sendo eu mesmo, sem grandes estudos. A temperatura ia crescer, e muito. É só se dar ao luxo de procurar lá no Google, vocês vão ver que cresce muito a temperatura. Pressão, nossa, milhares de vezes maior que essa que nós sentimos aqui. Aí eu falei assim: opa, e aí? Existe vida? Aí eu corri para o Google, e encontrei lá. É claro que só como referência. Para quem se interessar, é só ir buscar. Mas, a 12 mil metros ou 12 quilômetros, para arredondar os números, uma equipe de pesquisadores conseguiu detectar, mensurar e analisar vida micro-orgânica a 12 quilômetros do fundo. Aí despertou em mim: peraí, mas a crosta terrestre, que eu sempre escutei que é uma casquinha de ovo, vou falar em espessura média, 40 quilômetros. Parece bastante, né? Quando eu vi, eu falei: casquinha de ovo de 40 quilômetros, média, isso vai variando. Aí eu pensei no raio da Terra. 6 mil quilômetros, mais ou menos, Vitória, estou certo? 6 mil quilômetros de raio contra 40 quilômetros de crosta na sua média.
Aí eu pensei naquele micro-organismo a 12 quilômetros. É claro que a ciência, quanto mais o tempo passar, mais vai perceber, mais vai medir e mais vai apresentar, olha, nós achamos isso ou tal qual aquilo, mas hoje eu já estou satisfeito com 12 quilômetros, eles mensurando vida micro-orgânica. Aí eu pensei em nós, falei, nossa, então, segundo a doutrina espírita, que compactua com a ideia da evolução, lá no nosso início fomos micro-organismos. Pesquisem, vocês vão ver. Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. E aí você sabe, estamos nós aqui. Então, em relação ao micro-organismo lá a 12 quilômetros de profundidade, caramba, somos deuses? Com certeza. Olha a complexidade orgânica e a grandiosidade da vida vivendo na crosta terrestre. Aí então eu fui para esse segundo mundo, o mundo espiritual, e descobri que é assim mesmo. Para nossa formação de ideia, é um mundo que contém esse mundo chamado físico ou material e muito maior. Bom, aí o Paulo concluiu: se acontece isso nessa terra, acontece no mundo espiritual também. Tem aquela vida inferior, vocês já perceberam, passaram por nós, esse inferior ou não? Tem aquela vida inferior, mas no mundo espiritual tem aqueles que estão vivendo assim com a gente, ó. Mas aí tem aqueles que estão no segundo céu e vão até o sétimo céu. Eu falei, que legal, eu consegui pensar isso sozinho, ó. Parece, né? Sozinho eu estava. Mas eu gostei de pensar nisso. Realidade física com realidade. Mediunidade é dádiva de Deus para a interação lúcida e consciente entre as realidades física e espiritual. É grande desse jeito. E aí vem o Espiritismo como um divisor de tempo, que é o resultado das comunicações espirituais. Olha que interessante. Joana mudou espírita para espiritual. Por quê? Porque o Espiritismo é o resultado de comunicações espirituais, que Kardec consolidou tudo isso e formou para nós uma ciência, uma filosofia, uma doutrina. Então nós não podemos duvidar que essa característica que temos e esse fenômeno mediúnico, ele foi usado e estudado e observado e comparado e perguntado com muita seriedade, com inteligência e com senso moral elevado. Cada vírgula, cada ponto, cada momento daquela equipe que estava com Kardec era totalmente doado para que se fizesse com muita seriedade o que no mundo material estava sendo mostrado. Tanto que, assim, eu gosto de dizer que é esse tempo, mas não é bem esse tempo do Kardec, é um assim, ó, está um pouco deslocado. Charles Richer, que foi médico e fisiologista, mas eu gosto de falar que ele é contemporâneo de Kardec, que é um dos fundadores, ou o fundador do metapsiquismo. Ele chamava de mediunidade de sexto sentido. Depois de muito estudo, de muita observação,
Obviamente, como médico fisiologista, isso despertava nele uma curiosidade enorme. E no fim das contas, o que Kardec chamou de mediunidade, ou de médium, ele chamou de sexto sentido, que desabrocha no corpo físico. Olha que interessante, as palavras se equivalem. Portanto, na atualidade, no momento que nós estamos vivendo, nós temos que ter consciência que torna-se indispensável a prática, o estudo, a pesquisa da mediunidade com elevação e sentimento cristão. Esse sentimento repete as mais notáveis propostas de Jesus no seu Evangelho, sempre. Então, acostumamos a dizer na atualidade, mediunidade com Jesus, né? A gente fica contente só com a palavra, mediunidade com Jesus. É o que todos nós buscamos. Ah, mas então você está dizendo que eu posso fazer uso? Pode, claro. Deus é pai, não é padrasto. Se você quer usar a mediunidade para ler sorte, para, sei lá, perder tempo, use. Só que você pensa no seguinte, é você mesmo. O tempo das mesas girantes que levou Kardec a querer observar, estudar, e sabe o que estava acontecendo, que estava muito diferente para ele, foi as mesas girantes. Mas já passou. É uma maldade nossa querer que Allan Kardec seja aquele mesmo Allan Kardec lá. Não é mais, Allan Kardec é outro, ele já cresceu, ele cresceu de dentro para fora, o conceito dele. É certeza que se falasse assim, Allan, né, o pseudônimo do Ribail, escreve um livro do Espírito para nós, ele ia mudar muita coisa, porque ele cresceu, ele não é mais. Então, querer nós reproduzirmos mesas girantes e falantes não tem sentido. O efeito físico que usa ectoplasma e não sei o que nos trouxe até aqui, mas já não faz sentido a gente ver objeto voando, fazendo barulho na parede, no chão, no teto, no móvel, o móvel que se levanta. Tudo aquilo serviu para guarda moçada. Entra na onda porque é esse o caminho. Hoje não precisa mais nada disso. Hoje nós temos que sentir e ver que a mediunidade evoluiu. Ela é outra. Precisamos buscar outros mundos através da mediunidade. É tão latente isso, tão forte na mensagem de Joana nesse livro, que é claro que eu estou ponderando alguns temas, que ela fez deixa eu ver, está aqui, ela fez um ditado que eu achei fantástico. Eu falei, esse eu preciso ler para não interferir no pensamento dela. Essa evolução que teve, qual era a proposta há 100 anos atrás, qual é a proposta hoje? Nós temos que ficar atentos a isso. Qual é a proposta hoje? Joana nos diz a visão dela. Na atualidade, as reuniões psicoterapêuticas com os desencarnados, já mudou até o nome. Na atualidade, as reuniões psicoterapêuticas com os desencarnados são um dos mais excelentes campos de exercício do servir ao próximo com Jesus.
Muitas vezes o médium experimenta o mal-estar e as angústias desses irmãos em agonia e sofre. Tudo isso, porém, está no mapa das realizações libertadoras a que se encontra vinculado. Então, se eu, por exemplo, dar mais trato à bola de ser médium, e se porventura essa faculdade for aflorando em mim, eu estou preparado para isso? Eu sofro, sinto a angústia que você sente, eu posso até sofrer, devo sofrer, porque senão eu não estou sentindo, mas isso tudo, porém, está no mapa das realizações libertadoras a que se encontra vinculado, no meu mapa de libertação de coisas que eu tive infelicidade de optar e não por outras. É isso que eu estou falando. E é uma forma especial de servir ao próximo, em que dá com uma mão sem que a outra saiba, porque raramente saberá de quem se trata aquele que se utiliza da instrumentalidade mediúnica para sair das sombras do sofrimento para as claridades do amor. Desse modo, o médium deve viver de tal forma que seus atos não contradigam as orientações demonstradas aos desencarnados infelizes. Antes de tudo, testifiquem a excelência da conduta moral que apresenta. Responsabilidade, então, é isso. Liberdade, iluminação, crescimento espiritual está intimamente ligado e vinculado à responsabilidade que vamos adquirindo com esse caminhar. Aí a gente começa a entender um pouco os passos do Cristo, que não descansou, não esmoreceu e continuou. É justamente isso. Então eu tenho que me vincular a pensamentos nobres, que me levem a atitudes nobres e que desvincule o meu egocentrismo de eu e nós agora. Porque você não é uma chavinha que liga e desliga. Você é espírito e matéria. Hoje somos todos nós. 24 horas por dia. Então você 24 horas por dia pode sentir esse mundo espiritual que ombreia conosco. E é claro, eu não poderia esquecer desse momento de exatamente fazer esse trabalho que ela denominou de psicoterapêuticas. Por quê? Porque nesse primeiro céu nós vamos ter irmãos igual, é tão igual que existem aqueles nossos irmãos que não acreditam que morreram, certo? Assim, eles não aceitam a ideia, é muito igual, eles falam, fica falando que eu morri, está igual esse negócio, é isso. A morte não muda a vida, e a vida continua, e ela é resultado daquilo que vivemos, sentimos, mentalizamos, desejamos. Nós continuamos igual. Então somos, sim, o primeiro receptor de tudo aquilo que nós fazemos.
tudo que mentalizamos. E o mundo continua igual para todos nós. Uns de um jeito e outros segundo o céu. Está preocupado com outra coisa. Né? Sabe, lá no sétimo céu, eu não sei se são 7, isso não importa para mim. O que importa é que eu fico imaginando que aqueles nossos irmãos, eu estou falando do globo terrestre, eu não estou nem me atrevendo a sair fora do que eu ignoro. Sabe, aqueles que estão lá em cima, não sei se é como eu disse, para aquele micro-organismo a 2 quilômetros, se ele pudesse olhar e ver a gente e falar, são deuses que caminham na crosta terrestre. E para ele é isso, tamanha a diferença. Eu não sei se seria assim, por se tratar do nosso mundinho, mas aqueles espíritos, com certeza, estão num grau e numa condição mental e espiritual que o dia dele é olhar para a humanidade. E claro, sobra tempo também para ele olhar para o universo, mas o interesse dele é a humanidade. É outro patamar. Finalizando, a nossa amiga Joana diz assim: misericórdia e compaixão quando escassearem a luz do amor. Mesmo aqueles que o perseguem por permanecerem na ignorância da verdade e da ilusão, mantém-te sereno e confiante, porque nunca estarás a sós e serás ajudado na conquista da paz. Olha como é esclarecedor esse último trecho. E quando te sentires sob as vergastas da angústia ou da depressão, e tudo parecer-te sem valor, recorda-te da mediunidade que possuis. Ora e confia, se comunica, se conecta. Todos somos médiuns, não estamos presos, estamos sim vivendo. Desse modo, se libertará dos pensamentos que, por vezes, são de alguns espíritos ou almas que encontram guarida na sua luz. É assim que acontece. É desse jeito. Somos tão próximos uns dos outros que não tem como ser diferente. Se emitirmos pensamentos negativos, sejam quais forem, se aproximam aqueles que sintonizam com esse pensamento e alimentam esse tipo de energia, porque quem alimenta mesmo é o pensamento e torna energia. Se você pensar no bem, como ela disse aqui, recorda-te da mediunidade, ora e confia, peça. Os irmãos maiores estão escutando a todo instante. Você receberá o alento, a proteção, tudo o que é necessário para você naquele momento. E que por vezes os pensamentos, a angústia, até uma coisa, acho que depressão aqui, não é seu. São espíritos que encontraram guarida no seu coração. Mas então não adianta ficar viu? Você quer ser um ser iluminado, sem a asa do amor? Você quer ter luz,
mas não quer sentir o mundo? Você quer? Que assim seja, mas não é esse o caminho. Inteligência. Aliás, eu estou meio desconfiado pelo que Inácio falou, que é assim, inteligência e amor. Nós não precisamos disso aqui, de inteligência, mas podemos. Mas quem nos liberta de verdade é o amor. E o amor é o quê? É a preocupação com o próximo. Então, mediunidade é isso. É uma ferramenta divina que colocou à nossa disposição. Demoramos para chegar nessa luz aqui, ó, que Joana emitiu na atualidade, mas estamos chegando. Não esconda-se atrás da verdade, você não vai conseguir. Somos todos médiuns. Ponto pacífico. Ah, mas assunto para outro dia. Como que faz? Faz sim, com bastante estudo, com bastante boa vontade, com bastante interesse em servir. E melhor ainda, servir com Jesus. Meu tempo já estourou, a minha oração é rápida. Então eu quero usar mais 2 minutos para dizer que vocês não esqueçam de que tudo evolui. Eu lembro a minha mãe. Você quer pensamento mais gostoso do que pensar na nossa mãe? E a minha mãe era filha de Maria, muito devota, gostava sim de cultuar e glorificar a Deus. Aí chegou um belo dia que a religião começou a não responder certas perguntas dela, que nasciam no seu coração. E ela procurou o Espiritismo. Para encurtar a história, abraçou o Espiritismo, como muita gente aqui o fez, dessa forma, né? E ela foi até onde a sua condição mental, espiritual, orgânica permitiu em termos de mediunidade. Como Chico disse que médium bom foi Jesus, a lei vale para todos nós. Se bom é Jesus, eu diria assim, Dona Teresa foi uma médium razoável, tá? Ela serviu como ela conseguia entender e aceitou isso. Por que eu estou falando da Dona Teresa? Porque hoje eu olho na mediunidade que ela desenvolveu com tanto fervor e carinho, porque a coisa que nos liga é o próximo, o servir, é se incomodar com a dor, com a angústia, enfim, com as dificuldades do próximo. Mas eu vi, hoje eu vejo ela desenvolvendo a mediunidade que nos trouxe até aqui, mas já não se encaixa com tanta perfeição como encaixava há 30, 40 anos atrás. Por quê? Porque o sentir da mediunidade ficou diferente. Não é mais aquele negócio assim, com licença, eu vou fazer uma representação. Não é mais aquele negócio assim, está lá o médium, concentrado, dando comunicação, e um nome foi apresentado, e o médium daqui a pouco, ai, que tapa! Não precisa mais disso, porque é o sentir. Você sentiu a raiva daquele que está presente? Acabou. Parou aí. Você não precisa sentir tapa.
Ou você quer incômodo maior que sentir a raiva do outro? É maior que o tapa? É. E se você conseguir ajudar? Nossa, que felicidade! Fazer ele entender que não é daquele jeito, não é aquele caminho. Eu sei que às vezes somos todos espíritos em construção. Não tem, sabe, não precisa bater na boca nem nada de sentir raiva. É nosso ainda. Mas o que nós vamos fazer com isso é o que importa. O que nós vamos trabalhar em cima disso para poder diminuir em nós, para que quando aquele espírito que foi lá na reunião e o médium sentiu o tapa, falasse, olha, é verdade, ela, não sei, trabalha aquele sentimento de raiva e não propaga. Realmente para o mundo espiritual vai ser tudo de bom, porque o médium está usando o seu tempo encarnado para fazer o melhor. E o médium sabe, fazer o melhor é ser médium 24 horas. Então, agasalhar bons pensamentos, fugir de pensamentos negativos, enfim, não é se pôr numa redoma, não, é sentir o próximo, mas trabalhar aqueles pensamentos que Joana falou no fim, aquilo que te acumulou de uma tal maneira que você está sentindo dor e sofrimento, lembre da mediunidade, olhe e confia. É assim, vem pensamentos, vem até aqueles pensamentos assim, eu vou levar esse nome lá para Assis, a pessoa não está bem, ela precisa ser ajudada. Essa é uma mediunidade aí acontecendo, gente. Então é isso. É uma bela mensagem, um belo pensamento que Joana vem clarear para todos nós sobre mais esse assunto, mediunidade. Agradeço a compreensão, agradeço a atenção de vocês e que todos tenham um bom domingo. Então, nesse instante, antes do nosso almoço físico, nós já almoçamos espiritualmente, através dessas energias que nos chegam do mais alto. Porque estamos aqui, reunidos em Teu nome. E assim agradecemos por essa oportunidade de poder compartilhar sentimento, fraternidade, equilíbrio, otimismo e esperança. Que nós todos nos alimentamos e podemos, sim, compartilhar essa energia tão gratificante e luminosa com todos aqueles que convivem conosco. Que tenhamos paz em nossas mentes e corações e que continuemos a trabalhar em nome de Jesus. Que assim seja.